Bom, nós vamos então começar a nossa aula de hoje falando eh, sobre essa energia da abundância, essa masterclass que eu estou fazendo com vocês hoje para estudar sobre abundância, sobre prosperidade, né? É muito importante a gente pensar que nós vamos entender hoje um pouco sobre o que é a energia do dinheiro. Só que o problema nunca vai ser o dinheiro, tá? Quando a gente pensa que a gente tem alguma relação de dificuldade com o dinheiro, nós não estamos lidando com uma dificuldade especificamente com o dinheiro, mas sim com outras questões que acabam atrapalhando o nosso desenvolvimento da nossa relação com a energia da prosperidade, né? E também da energia da abundância. Até porque a prosperidade, ela não começa na conta bancária, tá? A prosperidade, ela vai começar na nossa relação de identidade. É sobre quem eu sou, tá? E hoje nós vamos remover esses bloqueios invisíveis, remover crenças limitantes, e nós vamos instalar uma nova frequência, tá? É, a gente sempre tem que pensar, peço perdão pela tosse. Mas já acabei de tomar um remédio já, daqui a pouco melhora. Bom, quando a gente está falando sobre essa questão do dinheiro, a gente tem que, primeira coisa que a gente vai pensar é se o dinheiro fosse uma pessoa. Como seria a nossa relação com essa pessoa, né? Será que seria uma relação distante? Será que seria uma relação instável, uma relação de escassez, uma relação de culpa? Uma relação difícil ou uma relação fluida, né? Por quê? Porque a energia do dinheiro, a gente tem que entender, é como se ela fosse uma pessoa. A forma como eu vejo o dinheiro nada mais é do que a forma como eu vejo algo em mim. Entendem isso? Porque a prosperidade, ela vai começar aonde? Ela vai começar no seu autoconhecimento. Esse é o maior segredo, tá? Até porque, se a gente pegar os conceitos de resultados financeiros, pessoas bem-sucedidas, todo mundo vai ter uma crença sobre o dinheiro, independente do nível bancário. Desde uma pessoa que ganha ali R$ 100.000 a uma pessoa que ganha um salário mínimo. Todas as pessoas possuem crenças relacionadas ao dinheiro. Claro, que em graus diferentes, tá? Por quê? Porque a gente tem que pensar no seguinte: se eu vibro escassez, o que que eu vou fazer com as oportunidades? Eu vou repelir essas oportunidades. Se eu sinto merecimento, eu vou começar a perceber possibilidades na minha vida. Então, são duas vibrações que a gente tem: a vibração da escassez e a vibração do merecimento. Certo? São essas duas vibrações que vão determinar se a gente repele a energia do dinheiro ou se a gente percebe a energia do dinheiro. Olha o verbo que eu estou utilizando, o verbo perceber. Por quê? Porque a gente percebe oportunidades de ganho. Compreenderam isso? Então, a gente não vai manifestar o que a gente deseja. A gente manifesta aquilo que a gente acredita, tá? Por quê? Porque quem vai ganhar não vai ser somente consciente. Quem vai ganhar é somente subconsciente, tá? E o seu termostato financeiro, ele vai determinar o quanto você também permite receber. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês
é vocês pensarem em alguma dificuldade financeira que vocês passaram ou passam ainda, e olha para essa dificuldade e reflita sobre isso. Será que eu permito receber ou resolver esse problema? Perguntem para vocês mesmos se vocês sentem isso, se você pode resolver esse problema, se você merece resolver esse problema. Vamos, alguém gostaria de comentar? Não? Tudo bem. Olha, a gente tem crenças no sentido de que. Oi, Sara, oi, Sara. Deu apertar aqui que eu tava Ah, perdida tá. no botão. Eu fiz, eu posso resolver esse problema? Eu posso. Eu mereço resolver esse problema? Não mereço resolver esse problema. Ótimo, ótimo. É justamente sobre isso. É sobre merecimento. Porque a gente, às vezes, trabalha tanto na gente a ideia de crescimento, que eu preciso crescer, que eu quero ganhar. A gente tem isso na nossa mente consciente. Mas os nossos programas sabotadores, eles são tão grandes e tão intensos que a gente barra a nossa prosperidade. Por quê? Porque eu não mereço. E aí vem energia de condenação, vem energia genética, energia que vem dos nossos pais, dos nossos ancestrais, a relação que eles tinham com o dinheiro, e não só com o dinheiro, mas com alimentação, com a aquisição de bens materiais e tantas outras coisas. Então, quantas vezes a gente já ouviu na nossa infância de que o dinheiro é difícil, que rico são arrogantes, que eu preciso sofrer para ter algo na vida, que o dinheiro não traz felicidade. Ah, você não nasceu para ser rico, né? A gente ouve isso na infância. Ou, ah, você não pode ter aquilo, deixa de querer cobiçar a coisa dos outros, né? Porque às vezes você olha e fala, nossa, eu queria ter aquilo ali. Não, não pode, aquilo não é para você. Vamos nesse aqui que é mais baratinho. Então a gente foi moldado uma infância inteira a acreditar que não merece, você não pode. Então, quando eu pratico o meu autoconhecimento, eu entendo que as crenças financeiras que eu tenho não são minhas. Isso já é libertador. Quando você entende que as crenças financeiras não são suas, que elas foram herdadas da família, da sociedade, da religião e também de experiências emocionais. Né, Jefferson? Geralmente vem muito da família mesmo, né? A maior parte, né? 95% vem da família. Vem da família, vem de pai, mãe, tio, Ah. alguma coisa, a sociedade. Gente, outra questão também que vem muito é a questão da religião. Uhum. Eu preciso sofrer, né? A famosa ideia de que muito pregada, né, dentro do cristianismo, de que eu preciso dar para o outro, né? Eu preciso fazer a caridade, eu preciso estar o tempo todo ajudando as pessoas. Tá, mas você só pode ajudar a partir do momento que você consegue ajudar alguém quando não te faz falta. E não para poder uma questão de salvação. Se eu não. Aí você entra numa crença de que eu preciso salvar todo mundo. E se você entra nessa crença de que eu preciso salvar todo mundo, você começa a ter problemas no seu corpo físico, problemas no seu campo emocional,
Gente, essa crença de ser um salvador, eu tive durante muito tempo. Eu preciso salvar as pessoas. E aí, quando você desenvolve essa crença, você atrai que tipo de pessoas? Pessoas abusadoras. Por quê? Eu preciso salvar. Ótimo, tá aqui, ó, guardadinho aqui a crença. Você está emanando essa energia. Eu preciso salvar, eu preciso salvar. Você vai atrair uma energia de pessoas que vão abusar de você. Abusar a nível emocional, a nível sentimental, a nível financeiro. Todos os tipos de abuso você atrai. Pessoas que vão querer o tempo todo te prejudicar. Por quê? Porque coloca você na posição de que, nossa, coitado, ele não sabe o que faz. E aí a gente volta àquela famosa crença religiosa. Perdoa, pai. Eles não sabem o que fazem. E aí vem para você reforçar a crença de que eu preciso salvar, eu preciso perdoar. Então, eu sou uma pessoa boa. E se eu sou uma pessoa boa, eu vou para o céu. E aí, se eu vou para o céu, ricos não vão para o céu. Olha o que foi formado. E outro ponto importante, gente, a gente aprende a ter raiva de pessoas que têm dinheiro. Hum. A gente aprende a ter raiva. Você vê uma pessoa que tem muito, ao invés de você desenvolver sentimentos comuns, as pessoas geralmente sentem raiva. Nossa, não, deve estar fazendo alguma coisa errada. Também tem essa famosa crença. Essa pessoa deve estar fazendo alguma coisa errada. Nossa, mas você viu o carro? É muito caro pelo quê? Gente, é muito julgamento. Mas a nossa sociedade foi criada a isso, né? É moldada a isso, né? A verdade é essa, né? A gente, eu vejo, eu João empreendedor, vamos puxar o lado empreendedor. Você vê agora aí a lei que está saindo, né? 6 por 1, 5 por 2, é a guerra entre direita e esquerda, e aí é a guerra entre os funcionários contra o patrão. Pô, mano, empreender nesse país aqui não é para qualquer um. E aí entra, né? Não, porque o cara, a gente chegou num ponto que. Mas a nossa educação, ela nunca ensinou a gente a empreender. Ela ensinou a gente a virar sempre CLT, ser preso ao sistema, que é o sistema que favorece todos os políticos, né? Sempre foi assim, né? Exatamente. Então, é, todas as crenças relacionadas à sociedade, né, de que, igual você trouxe esse tema político, né, mas ali também, gente, é crença. Porque o que que impede de uma pessoa prosperar sendo empreendedor? É algum medo? O que impede o CLT também conseguir ganhar mais? É o medo, Sim. merecimento, escassez, né? De achar. E uma das outras leis que é muito importante a gente falar é a lei da permissão. O que que é a lei da permissão? A lei da permissão, ela vem com aquela questão. Vamos supor, meu pai passou a vida inteira ganhando R$ 1.000 de salário. E aí a gente aprende, né? Pelos laços familiares. Eu não posso ser maior que meu pai. Então, o que que eu faço? Para honrar e respeitar o amor do meu pai, eu fico abaixo dele. Então, eu não tenho permissão genética para prosperar. E pegaram essa chave? Sim. Acontece muito isso, né? Exatamente, tá? Então, a gente tem que entender que todas essas leis, elas pertencem às leis que regem o universo. E tudo no universo é energia. Então, os nossos pensamentos, né? Então, tudo é energia. Então, vamos pensar assim. Os nossos pensamentos, eles geram emoções. As nossas emoções, elas vão gerar o quê? Frequência. E a Uhum. frequência atrai uma experiência compatível. Tudo bem?
A gente atrai o que a gente vibra, sempre vai ser assim. Exatamente, exatamente. Então, quando eu tenho a emoção do medo, a frequência que vem é uma frequência de contração. Quando eu vibro culpa, é um bloqueio. Então, se a pessoa está vivendo um bloqueio financeiro, é porque ela tem algum sentimento de culpa que ela não entendeu ainda. Se a pessoa tem um problema de escassez, essa pessoa provavelmente tem alguma questão relacionada à ansiedade. Pessoas que têm ansiedade, elas têm muita tendência a desenvolver escassez financeira, diferente de bloqueio, tá? Sim. Agora, quando eu mudo esse padrão para o estado da gratidão, a gratidão ela gera expansão. O amor gera magnetismo e o merecimento gera a recepção. Então, eu preciso desses três pilares: gratidão, amor e merecimento, para que eu consiga atrair situações favoráveis para mim. Então, eu tenho que ter gratidão pela minha vida financeira, eu tenho que ter amor pelo meu dinheiro. E quando eu falo de amor pelo dinheiro, eu não estou falando da gente se tornar uma pessoa ambiciosa. Mas, por exemplo, tem pessoas que eu já trabalhei com pacientes meus que falavam para mim assim que o dinheiro cair na minha conta, eu não sossego enquanto não zera. Já aconteceu, Tem gente. muita gente assim. De eu ouvir pessoas falando assim, não, o dinheiro caiu na conta, eu tenho que gastar tudo. Ou seja, você acha que isso não é um sentimento de medo do dinheiro, culpa do dinheiro? É falta de amor também ao dinheiro. Não é só Sim. culpa, medo, é falta de amor. É que aí eu tenho certeza que todas as minhas contas foram pagas. Ah, olha, olha que interessante. Zerou a conta, eu sei que não tem mais nenhuma conta pendurada, entendeu, Jefferson? Maravilhoso, exatamente, porque aí vem as contas e dívidas, né? Até porque toda dívida que eu crio é uma dívida emocional que eu tenho, tá? Toda dívida que eu crio é uma dívida emocional que eu tenho. É igual também, eu já vi nos meus atendimentos, eu tratei algumas pessoas que pensavam assim, não, eu preciso ter dinheiro para poder quitar todas as minhas dívidas. Só que aí você manifesta, mas você manifesta o quê? O dinheiro para quitar as dívidas. E depois que você quita as dívidas, acabou. Você não tem mais dinheiro. E você não atrai mais. Por quê? Porque foi o que você pediu. Assim como no Theta Healing, a gente não fala está feito, está feito, está feito. O universo vai falar a mesma coisa para você. E se eu não entendo, eu estou em dívida com quem? E provavelmente a dívida sempre vai ser com pai ou mãe. E se você se sente em dívida com pai ou mãe, pronto. Aí você não progride financeiramente nunca, tá? Então, a gente tem que entender que ter prosperidade não é trabalhar mais, é você alinhar a sua energia com a sua identidade e com a sua ação. Basicamente é isso. Até porque essa ideia de que eu preciso trabalhar até me esgotar para ter dinheiro é uma crença. Sim. Eu A gente posso tem que trabalhar o muito. suficiente para trazer muito dinheiro, fala aí. Eu acho Exatamente. que a gente tem que, quanto trabalhar menos e ganhar mais dinheiro, melhor ainda, não é verdade? Sim,
Exatamente. Tem que vir fácil, né? Mais fácil, né? A gente sempre dá, não, eu trabalho duro pelo dinheiro. Não, você já travou tudo ali, né? Porque toda vez Exatamente. para você prosperar, você vai ter que trabalhar duro. Então, isso fica. Então, é mudar, né? É mudar. Tem coisas que sem querer a gente acaba falando às vezes mesmo, né? Que é o famoso que está às vezes aqui registrado ainda, né? Jeff, repete para mim a linha energia. Identidade e ação. Por quê? Isso que nós estamos conversando, gente, nada mais é do que autoconhecimento. É a gente se conhecer, né? Sim, Quanto mais eu me conheço, melhor vai ser o meu campo de possibilidades. Você vai sim, começar a entender, né? Porque às vezes a gente se apega a uma ideia. Por exemplo, ah, eu quero comprar um carro novo. Tá, tudo bem. Só que na sua mente tá assim, ó. Eu só posso comprar um carro novo. Aí você começa a fazer contas. Tá, mas eu ganho tanto. Eu vou ter que tirar tanto para conseguir ter uma entrada. Aí eu vou ficar 60 meses pagando, ou 30 meses pagando esse valor. Então, nesses 30 meses eu não posso comprar nada. Olha o que você está fazendo. Você já está eliminando toda e qualquer manifestação. Você não pode pensar muito, a verdade é essa, né? Eu acho que você tem que ser mais. Eu acho que quando você deseja algo, seja, não, eu vou conseguir, e nem pensa como vai, como. Não, vai lá e faz. Não pensa como. Claro, você tem possibilidade, você sabe, mas você começar a analisar muito, Exatamente. trava, né? Exatamente. Para você resolver uma situação, você só precisa estar em sintonia com essa situação. Sim, Entenderam? É assim que a gente faz, né? Até porque um futuro abundante, né, ele já existe para todos nós. sim, Basta a gente Jefferson, alinhar. Oi? e quando é uma baixa frequência, talvez, né, que você está em alta, você consegue, tá tudo certo, você compra, faz e vai, continua pagando, e aí, de repente, um belo dia, parece que as coisas vão caindo, você não vai dando conta. Isso aí é uma baixa frequência, seria? Isso são os sabotadores, Shirley. Isso não é nem a baixa frequência, são os sabotadores. É a mesma coisa que eu falar assim, Shirley, parabéns. Você tem 300 mil reais na sua conta agora disponível. A primeira coisa que seu cérebro vai falar assim, é mentira. É mentira, não tem. Entendeu? Então, o nosso cérebro, ele vai estar o tempo todo tentando proteger a gente. Por quê? Porque muitos de nós têm a crença de que é perigoso ter dinheiro. Ainda mais, gente, a gente vê o jornal aí, as pessoas ricas sendo presas por lavagem de dinheiro, todas essas coisas. Então, qual que é a ideia que é passada pra gente o tempo todo? De que é perigoso ter dinheiro, que você pode ser assaltado, que não sei o quê, não sei o quê. Então, é tanto medo que tá ali, que você fala, para eu não passar por uma situação assim, eu evito atrair essa energia. Por isso que é muito importante saber o que você consome. O que você consome também como informação, né? Você se alinha à energia da vibração de que você é abundante, você é merecedor. Então, como que eu consigo fazer driblar o meu cérebro? Como que eu consigo driblar o meu cérebro ao tentar afirmar uma coisa que não é verdade? Pergunta. A pergunta dribla o seu cérebro. Se você está fazendo a afirmação ali, no sentido, ah, hoje eu estou tão feliz e agradecido porque eu tenho 300 mil reais na minha conta. Aí vem o cérebro e fala assim, não, não tem. Ou seja, você só está ali repetindo, mas vibração você não tem. Então, o que que acontece? Você pergunta para o universo, por que que eu tenho 300 mil reais na minha conta disponível?
E aí o universo vai tentar de todas as formas te responder. Mas ele não vai trazer uma resposta. Ele vai trazer o que a gente conversou no começo aqui da nossa aula. Ele vai te trazer possibilidades. Possibilidades. Só que para ele trazer possibilidades, você tem que estar vibrando na recepção. E lembra que eu falei qual que é a emoção que eu preciso ter? Merecimento. Eu não posso chegar e chegar para uma pessoa e falar assim: olha, eu trouxe um vestido lindo para você. E você falar: não, mas eu não posso usar esse vestido, porque esse vestido vai me deixar gorda perante as pessoas. O que que as pessoas vão pensar de mim? Olha, por exemplo, isso é um caso simples. Uma simples roupa que você pode ganhar, a primeira coisa que as pessoas podem pensar é: o que vão pensar de mim? Ou eu vou ser julgada, ou eu já não tenho idade mais para isso. Só que essas crenças que a gente pensa que estão ligadas somente à nossa forma de autoestima ou como eu me vejo, bloqueia somente a minha autoestima. Não, ela vai bloquear também a sua prosperidade. Porque uma pessoa próspera, ela pode ter tudo o que ela quiser, inclusive beleza. Porque prosperidade não é dinheiro, prosperidade é merecimento. Entenderam? Uhum. Faz sentido para vocês isso que eu estou falando? Então não adianta você pedir, eu quero ser próspero, mas você não se alinha à sua identidade, à sua ação de ser próspero. Então, por exemplo, são coisas simples, são coisas muito simples que a gente pode começar a desenvolver para alinhar. Até mesmo o copo que você bebe água. Ali já é uma representação. Por quê? Porque está no seu visual, está no seu toque, está no gosto. Sabe? É você ir ao mercado, por exemplo, e ver ali que tem uma marca de café a valor de 16 e uma de 30. E você fala, não, eu não vou comprar essa de 30, nossa, porque tá muito cara. Não, é que nesse momento eu escolho levar essa outra marca porque o meu dinheiro eu estou priorizando para outra. Então é a forma como você lida com essa energia que vai determinar se você está sendo próspero ou escasso. Eu É, ganhei uma bolsa chiquérrima, como diz o povo, chiquíssima. É. E foi minha filha que me deu. Eu adorei, assim, mas fiquei assim, pra que ela me dá uma bolsa tão cara? Eu fiquei pensando assim, que, gente, pra que ele me dá uma bolsa tão cara? Pra que isso? Ah, não precisa, tipo assim, que eu vou sair com essa bolsa, os outros vão ficar olhando, vai ficar falando. Eu pensei isso tudo que você falou. O julgamento, o não merecimento, mas para quê? O que que eu vou fazer com uma coisa cara, né? Olha o tanto de sabotadores que tá aí, Shirley. O tanto de sabotadores. Verdade. Elaine ia falar alguma coisa? eu não sei, tá dando para me ouvir? Eu tô te ouvindo. Sim. Tá. Ou se Sim, não, quando o pessoal tá ouvindo, tá, sim, sim. Sim. beleza. Ou se não, quando não é nenhuma data especial e alguém te dá algum presente por algum motivo, né? Porque gosta de você. Aí você vira para a pessoa, não precisava ter gastado comigo, por quê? Ou, ai, eu não posso aceitar. Aí você já está recusando o presente. Exatamente. E isso não é só uma recusa de presente. É uma recusa do sentido, não se importe comigo. Exato. E não se importe comigo é igual a eu não tenho valor. E se eu não tenho valor, ninguém vai te valorizar. Ninguém vai te respeitar. Você vai começar a ser não visto, a não ser ouvido, a não ser respeitado. E principalmente, você terá dificuldade de impor limites. Então, percebe que apenas um fato simples de recusar um presente, falar, não, mas não precisava se incomodar com isso. O seu cérebro já pensou 3.000 coisas ali, de como ele vai atuar em diversas áreas. Você tem que falar assim, gratidão, gratidão e segue.
Já É, quebra tudo. eu agradeço, né? Nossa, É, eu agora estou na fase das perguntas. Eu falo assim, aí se eu recebo um presente assim inesperado, eu falo assim, universo, por que que eu sempre ganho presentes? Aceito e recebo. Exatamente, né? Então, eu vou ensinar para vocês, até mesmo porque nem todo mundo é terapeuta, mas como vocês vão liberar uma crença. Uma crença utilizando o chakra cardíaco. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, respirem profundamente e imaginem uma luz verde e rosa aqui no peito. Sintam essa luz, mesmo que no primeiro momento você não se sinta confortável, coloque a sua mão sobre o seu chakra cardíaco neste momento, tá? Aí vai sentindo o seu coração, vai sentindo essa energia. Vai sentindo a vida pulsando dentro de você, né? E agora você vai falar bem assim: eu aceito limpar em mim a crença de que o dinheiro é difícil, a crença de que ser rico é ser arrogante, de que eu preciso sofrer para prosperar, de que o dinheiro não traz felicidade, que eu não nasci para ser rico, de que eu não mereço, de que nunca pode sobrar dinheiro, que eu tenho medo de perder, que a prosperidade não é para mim. Inspire e sinta como essa energia está sendo enviada através desse portal que é o seu chakra cardíaco. E agora, traga para você o sentimento e fale junto comigo, mentalmente ou em voz alta. Eu instalo em cada célula do meu corpo a sensação do merecimento absoluto. Eu sei como é viver prosperidade com segurança. Eu permito que oportunidades, clientes, dinheiro e crescimento cheguem até mim de forma leve e alinhada. O meu sistema nervoso aprende que é seguro prosperar. Eu libero a identidade da escassez e eu ativo a minha identidade abundante. Eu sei receber sem culpa, medo ou autossabotagem. Agora imagina essa nova programação preenchendo todo o seu campo energético. E vamos projetar a nossa consciência para daqui a um ano, com a sua vida financeira transformada, você acordando em paz, o seu trabalho prosperando, o dinheiro circulando, você tendo liberdade de tempo. Gratidão, gratidão, gratidão. Expansão, expansão e expansão. Entre nessa cena e programe agora o seu chakra cardíaco para que toda vez que você tocar no seu coração, você ative essa frequência de abundância. E nesse momento,
e você ativa essa frequência de abundância, diga: eu escolho liberar todo o trauma da perda, todo o trauma da rejeição, todo o trauma da falta, todo o trauma de não me sentir suficiente. E perceba todo o seu sistema nervoso agora liberando a crença e o sentimento de ligação entre o dinheiro e a dor. Agora fale em voz alta. Eu permito que o meu corpo libere todas as experiências financeiras que eu tive de falta na minha infância, dos meus pais ou família brigando por dinheiro, de dívidas, de humilhações, do medo de perder tudo, medo da rejeição ao cobrar, culpa caso prospere. Meu subconsciente abençoado, eu te libero. E eu sei que você não bloqueia o dinheiro, você apenas tenta me proteger da dor associada ao dinheiro. Meu subconsciente, eu te amo. Agradeço pela oportunidade de libertar você e a mim. Inspire e veja agora atrás de você a sua mãe e o seu pai. E atrás deles toda a sua linhagem. Diga para essa família toda que está atrás de você. Querida família, eu honro a história de vocês. Eu reconheço todas as dificuldades que vocês viveram, mas agora eu escolho fazer diferente. Eu posso prosperar e ainda assim pertencer. Eu não preciso repetir a escassez para demonstrar amor. E eu recebo a força da minha ancestralidade e transformo isso em prosperidade consciente. Inspire e agradeça a todos eles. E aceite receber agora que você está seguro, que você não precisa mais viver em luta, que você merece receber, que você não precisa mais carregar o peso da escassez. E diga para você mesmo: eu me autorizo a viver uma vida próspera, leve e expandida. Agora veja toda a sua vida financeira transformada, as suas contas equilibradas, clientes e oportunidades chegando. Agradeça e diga 3 vezes com a mão no seu chakra cardíaco: eu escolho prosperar. Eu escolho prosperar. Eu escolho prosperar. E a partir de hoje, eu não estou mais preso ao meu passado financeiro e nem da minha história. Hoje eu inicio
uma nova linhagem de prosperidade. Está feito e está feito. Inspire, sinta leveza e aos poucos pode abrir os olhos. Todos bem? Hum, Sim? Alguém Sim. gostaria de comentar alguma coisa? Como foi? Achei maravilhoso. Queria poder fazer todo dia. Então faça. É só colocar a mão no coração aqui, ó, e fazer esse exercício novamente. Faça que você vai ver como você vai expandir. Ok. Mais alguém quer comentar? Eu também gostei bastante, me senti muito bem. Senti assim uma leveza, uma libertação. Às vezes são pequenas coisas, a gente acha que é bobeira, né, que não está interferindo, mas eu gostei bastante. Eu nunca tinha feito assim ao vivo. Geralmente eu ouço meditação, eu ouço técnicas, né? Mas assim é melhor. Que bom. Gostei bastante. Fico muito feliz, muito feliz, muito feliz. Façam essa técnica e outra técnica que eu quero que vocês façam. Criem perguntas, perguntas para o universo em relação ao dinheiro, né? Em relação à prosperidade, em relação a tudo, né? Por exemplo, por que que eu sou tão saudável? Por que que eu estou sempre disposto a atrair oportunidades na minha vida? Por que que o dinheiro flui para mim de uma forma tão leve, tão fácil, né? E pratiquem também o Ho'oponopono. Não precisa fazer as 108 repetições, mas façam de uma forma leve, né? Exemplo, universo, por que que o dinheiro veio até mim de uma forma tão inesperada e feliz? Eu sinto muito por todas as memórias que eu carreguei, que estavam me impedindo de manifestar esse dinheiro. Por favor, me perdoe e eu me peço perdão por ter nutrido essas crenças até hoje. Eu sou grato por essa oportunidade de libertação e de cura. E eu te amo. Eu te amo por você ser exatamente do jeito que você é. E pronto. Vai liberando e vai liberando. Certo? Gostaram da nossa aula? A gente passou quase uma hora já. Impressionante. Amém. Passou rápido. Passa muito rápido. Excelente, excelente, muito Muito boa. bom. Gostoso, amigo, como sempre, meu Deus. Que bom. Eu ainda tenho muita coisa que eu quero compartilhar com vocês. Eu vou marcar mais uma para a semana que vem, tá? E eu tô pensando da gente fazer um workshop agora em junho, de um sábado, a gente passar o dia inteiro fazendo liberações. Eu tô escrevendo um workshop para isso. Vou pegar técnicas do Dr. Joe Dispenza. Tem um livro também que eu gosto muito, que é a Psicologia Financeira. Também tem técnicas incríveis. Então, vai ser bem interessante, tá bom? Bom, então, fiquem bem. Eu vou publicar essa aula no YouTube. Tudo bem para vocês? Sim? Tranquilo. Então tá bom, gente. Um beijo no coração de todos vocês, né? E lembrem-se, alinhem a identidade de vocês à ação. Não se esqueçam disso. Agora que a gente fez algumas liberações, podem vir alguns desafios. Mas aí você se pergunta, né? Por que que eu estou vivenciando isso, né? O que de pior pode me acontecer se eu viver uma vida boa? E aí vocês vão descobrindo, tá bom? Perfeito. Então tá, gente. Imagina. Uma linda e abençoada noite a todos vocês. Tchau, tchau. Boa Gratidão. noite, boa noite. Gratidão. Boa noite.